Em 1918, a gente estava no contexto da Primeira Guerra Mundial e os alemães colocaram um boato lá nos Estados Unidos que os negros queriam começar uma revolução lá nos Estados Unidos para acabar com os brancos. E aí ficou um clima de muita desconfiança. E nisso, Lawrence Jones, ele era um negro pastor, estava na sua igreja pregando para as pessoas e alguns brancos passam em frente a essa igreja, escutam Lawrence Jones falando, interpretam errado o que ele estava falando e resolvem matar Lawrence Jones. Como? Coloca uma corda no pescoço dele, arrasta ele por 1,5 km até um local onde ele não só seria enforcado, mas eles também iriam queimá-lo vivo. Quem conta essa história é Dale Carnegie. Mas antes de queimá-lo vivo, esses brancos perguntam para o Lawrence Jones: olha só, qual vai ser o seu último discurso antes de você morrer aqui agora? Lawrence Jones podia falar várias coisas e ele resolve discursar em torno daquilo que ele mais estava trabalhando, aquilo que ele estava mais apaixonado, que era educar as pessoas, principalmente os afro-americanos. A escola que Lawrence Jones fundou está viva até hoje, lá nos Estados Unidos. E Lawrence Jones fala com tal paixão, com tal verdade, que os brancos começam a perceber que ele não tinha nada de revolucionário por trás, ele só tinha uma causa por trás do que ele estava buscando. E eles tiram ele da forca, não queimam mais Lawrence Jones, e não só isso, arrecadam $50 para que Lawrence Jones continue na causa dele de educar as pessoas nos Estados Unidos. Então, depois disso, as pessoas perguntam para o Lawrence: você sentiu raiva dessas pessoas? O que você está sentindo delas agora? Você conseguiu perdoar? E aí o Lawrence responde assim: olha só, eu não tenho tempo para briga nem lamentação. Percebe que perdoar foi muito mais fácil para o Lawrence Jones por um motivo, porque ele tinha um motivo maior para viver. Ele não ficava ali o tempo todo carregando aquela raiva e tal. Possivelmente foi muito mais fácil para ele perdoar, porque ele tinha algo maior que ele buscava. E aí eu trago isso para a nossa realidade. Possivelmente a gente nunca, a maioria de nós, imagino que nunca sofreu uma ameaça de ser enforcado ou de ser queimado vivo, mas quem nunca teve um dia de trabalho que ficou chateado com o chefe, ficou chateado com um colega de trabalho, com um cliente, um momento que carregou uma raiva ou possivelmente está carregando essa raiva até esse momento que está vendo esse vídeo? Quem nunca passou por isso? E aí eu te pergunto, como que a gente pode usar essa história de Lawrence Jones e até outras ideias para responder essa pergunta? Como que a gente pode perdoar no trabalho? Como que a gente desenvolve essa habilidade, essa soft skill para perdoar no trabalho, ser mais leve, viver melhor no trabalho? É exatamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Vamos lá? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal, focado em quê? Em desenvolver soft skills, habilidades comportamentais no trabalho, para transformar equipes de trabalho comuns em equipes de trabalho de alta performance. Eu sou o Hugo Leonardo, o meu LinkedIn é esse aqui, esse é meu Instagram, segue lá para a gente continuar o nosso contato em outras redes sociais. E a primeira ideia que eu trago para vocês é para vocês olharem essa foto aí dessa criança. Uma criança chorando. Imagina que ela está passeando com o pai na rua, aliás, em uma calçada, do lado da rua. E aí o pai fala para ela assim: meu filho, aqui é um lugar perigoso, de vez em quando passa caminhão, bicicleta, carro, então fica do meu lado, tá bom? Fica aqui do meu lado. E aí o filho não tá nem aí pro que o pai falou, de repente começa a sair correndo. Corre pro meio da rua, corre na frente do pai, corre lá para trás. Aí o pai olha para essa situação e pensa assim: poxa, é meu filho, eu amo, eu gosto muito dele. Eu tô vendo que ele tá me desobedecendo, mas eu vou perdoar essa criança. Eu não vou fazer nada, eu vou esquecer, fingir que nada aconteceu. Gente, isso não é perdão, isso tem outro nome. Irresponsabilidade. É responsabilidade do pai em não segurar na mão dessa criança, porque ela pode se machucar. Então a primeira ideia que eu quero trazer para vocês sobre o perdão no trabalho é que perdão não é esquecer as coisas. Perdão é outra coisa. Perdão é quando você busca o equilíbrio na sua atitude. Por exemplo, se o pai for esquecer nesse caso, ele está atuando de forma desequilibrada, ele tem que atuar, ele tem que responder àquela atitude do filho, mas de maneira desequilibrada. Isso, mas de maneira equilibrada, ele tem que responder o filho. E isso é bom não só para o filho, que vai receber agora a segurança, apesar de ficar chorando, é bom para ele, mas observe que isso também é bom para o pai. Isso também é bom para você que busca perdão. Isso é muito bom para você, não só para o outro que vai receber uma atitude equilibrada. Por que o perdão vai fazer bem para você? Eu vou te mostrar a partir de uma vertente que você pode tomar de desequilíbrio. Olha como é que o desequilíbrio vai fazer mal para você. Porque como você pode atuar em desequilíbrio, ou seja, sem perdoar, é quando você atua, por exemplo, vingando-se das pessoas. E a vingança, nesse caso, é diferente de você buscar justiça.
Justiça é uma coisa, vingança é outra. Vingança é quando você vai querer aplicar essa justiça, mas assim, com exagero, com muita raiva, com muito mais energia do que seria necessário. Você quer esmagar a pessoa, é muita raiva que coloca em cima daqui. Você começa a gerar para você dor. E uma forma muito fácil de ilustrar que essa vingança, essa raiva danada traz dor pra gente é por conselhos médicos. Um médico cardiologista que encontra uma pessoa que está com o coração muito fragilizado, possivelmente um dos conselhos que ele vai dar para essa pessoa é: fica calmo, fica num ambiente tranquilo, não vai se estressar, não vai ficar nervoso, vai querer ter muita energia de emoção desequilibrada, porque isso vai fazer mal para o seu coração, vai fazer mal para o seu corpo, vai te trazer dor. De certa forma, quando Jesus e tantas outras pessoas falam pra gente assim, que você tem que perdoar 70 vezes 7, ele não está dando simplesmente um conselho ético, um conselho religioso ou filosófico. Ele está também dando um conselho médico, porque perdoar vai evitar dores no seu coração. Perdoar no sentido de trazer equilíbrio. Ou seja, perdoar no sentido de não se vingar, porque vingar pode machucar o seu coração. Mas existe ainda uma outra forma de desequilíbrio, que é a indiferença, que é no caso de as pessoas vão, te machucam, fazem coisas no trabalho que você não gosta, agem com você, falam com você, te desrespeitam e você, vou perdoar. Nem ligo para isso, tanto faz, realmente nunca vou fazer nada, pode pintar e bordar comigo que eu não vou fazer nada. Isso também seria uma forma desequilibrada, quando você pensa somente assim, é indiferente perante a tudo que acontece com você. E por que isso não é interessante? Porque você tem as suas necessidades, você precisa ser respeitado, você tem as suas ideias que precisam ser expressas, você tem essa necessidade de crescer no trabalho, de criar conexões com as pessoas. E, inclusive, você tem a necessidade de ser respeitado por você mesmo. E se você não escutar essas suas necessidades, quem mais vai escutar? Então, é uma forma de desequilíbrio que faz mal, porque você não expressa aquilo que já existe dentro de você. E aí, a gente chega então à pergunta, ok, perdão é atuar no equilíbrio, perdão é buscar essa justiça, perdão é sair do extremo da vingança ou extremo da indiferença. Mas como que a gente faz então para encontrar esse meio termo de ser justo? Bem, o que eu quero falar para vocês, a primeira coisa é que essas emoções que a gente sente quando a gente percebe uma injustiça, quando a gente sente injustiça, podem ser diversas. A gente sente diversas emoções no trabalho. Pode ter gente que vai ficar muito sério, tem gente que vai ficar com muita raiva, tem gente que vai ficar triste, tem gente que tem ataque de riso. Mas dentro da inteligência emocional, o que eu quero dizer para vocês é que as emoções, de certa forma, ela tem um fundamento. A ideia não é você se desligar de todas as emoções e falar, agora eu vou ficar neutro, vou fingir que nada aconteceu e eu quero simplesmente abafar as minhas emoções. A ideia não é essa, porque as suas emoções possivelmente te indicam alguma coisa que você tem. Então, se você ficou com raiva, talvez não seja o caso de você extravasar completamente essa raiva e ficar extremamente irado, mas ela te diz que alguma coisa, você tem que atuar em alguma coisa. Se você ficou triste, poxa, essa tristeza te diz que você tem que refletir em mais alguma coisa. Não queira abafar completamente as suas emoções. Porém, a gente parte então para a segunda ideia, como que eu vou usar essas minhas emoções? E aí eu vou te trazer uma metáfora. É desse jacaré que está com um pássaro em cima dele. Bem, ele pode ficar com raiva e falar, poxa, né, tô com muita raiva desse pássaro que está aqui pegando carona em mim, está me incomodando, eu não queria, isso é injusto. Ou então você no trabalho aí, aconteceu alguma coisa que te incomoda. Mas, olha só, o jacaré é muito mais forte, ele não se vira para o pássaro para tentar morder o pássaro, porque ele sabe que isso tem pouca relevância. Então, sim, é importante você escutar as suas emoções, é importante que você haja, mas é importante também nessa busca por equilíbrio você perceber onde você realmente precisa atuar, quais brigas que você quer comprar, qual o momento que você precisa levantar da sua cadeira e atuar, porque algumas situações da sua vida têm pouca relevância e não fazem muita diferença. Por outro lado, em alguns momentos você precisa sim, para buscar a justiça, atuar de forma firme. E aí essa atuação pode ser como na figura aqui, o momento que você levanta, vai conversar direto com a pessoa, pode ser um momento que você se afasta para você ficar um pouco mais tranquilo, repensado, para depois atuar, ou pode ser até um momento que você tem que agir de forma punitiva perante a pessoa. Tem que agir e talvez fazer uma denúncia, falar com o seu chefe, falar com alguma outra pessoa, um cartão vermelho. Mas para você encontrar esse equilíbrio acima de tudo nas suas atitudes, é importante que você tenha isso.
um motivo maior para viver. E aí a gente lembra da ideia de Lawrence Jones. Se você tiver esse motivo maior para viver, se você tiver as suas metas e não pensar que aquela situação no seu trabalho é tudo que aconteceu na sua vida, esse desrespeito, esse jeito que seu chefe te falou, não é tudo na sua vida. O jeito que seu cliente, que seu colega te falou, não é tudo na vida. É muito mais fácil para você encontrar esse equilíbrio e entender qual que é o momento que você tem que atuar, deixando as coisas para lá, qual o momento que você tem que conversar, qual o momento que você tem que dar um cartão vermelho para a pessoa. Mas percebe? Vai além disso. Não pensa que isso é tudo. E assim, quando você tem um ponto de referencial externo, quando você tem esse motivo maior para viver, é muito mais fácil você encontrar esse equilíbrio que você está buscando. E uma forma de você ter esse motivo maior é você definindo metas para a sua vida. Defina metas. E não só no trabalho, defina metas para a sua vida, isso vai te fazer muito bem. Caso você queira uma forma de definir metas mais metodológica, mais estruturada, que pode te ajudar passo a passo nisso para você conquistar essa paz que você está buscando, eu sugiro você assistir a primeira aula gratuita do curso Despertando Gigantes. É um curso que eu desenvolvi justamente para quem quer desenvolver inteligência emocional e produtividade no dia a dia, incluindo no trabalho. O link vai junto com esse vídeo aqui e eu espero muito que você consiga definir suas metas, ter um referencial externo mais forte para perdoar, encontrar esse equilíbrio que todos nós precisamos no nosso trabalho diariamente.